as especialidades que temos também aqui na cidade de Uruaçu, sempre tentando levar até você, ouvinte da Uruaçu FM, acesso, né, a todas essas orientações e também tratamentos possíveis, né, e muito mais para você. A cidade de Uruaçu, graças a Deus, recebe excelentes profissionais, entre eles com a gente hoje aqui no estúdio da Uruaçu FM, Dr. Guilherme Antônio, urologista, foi o convidado de hoje pra gente abordar um tema muito importante que é o Novembro Azul. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia. É uma satisfação poder participar do programa. Doutor Guilherme conosco aqui na Uruaçu FM, Guilherme Antônio, urologista, ele que atende lá no Centro de Medicina Avançada, ainda permanece o atendimento ali, né, doutor? Permaneço atendendo lá. Que bom, gente. Doutor Guilherme, Novembro Azul, a gente já vai entrar no tema, a gente sabe, né, que sua agenda aí repleta, né, principalmente nesse dia de hoje, meio de semana, mas falando do Novembro Azul, continua ainda aquela dificuldade, doutor, dos homens procurarem um atendimento para se cuidar de forma precoce, né, como prevenção, ou não? Esse quadro tem mudado? Tem mudado, graças a Deus, com as conscientizações, TV, mídia em geral, a publicidade que mudou, né? O acesso mais fácil à saúde também melhorou bastante. Mas em comparação com as mulheres, o homem ele fica muito aquém quando o assunto é saúde masculina, né? Ele tem essa dificuldade de ir no médico, essa dificuldade de tomar remédio, essa dificuldade de manter o acompanhamento. Às vezes consegue levar no médico, aí de repente fica mais 2 anos sem ir, aí falta de novo. Então esse acompanhamento regular, esse check-up, o homem fica aquém da mulher, com certeza. Mas graças a Deus, devagarzinho, a gente vai fazendo essas conscientizações e a mídia vai conseguindo melhorar um pouco, levar mais notícias pros pacientes. A mulher ainda continua sendo aliada do homem na hora dele ao médico, doutor? Com certeza. A maioria dos pacientes que chegam lá vai com a esposa, com a filha, com o neto, com alguém que conscientizou ele e convenceu quase, né? Ele de levar lá. Com certeza tem isso ainda. Muito bem, gente. O Momento de Saúde de hoje, vamos abordar a saúde do homem, né? Os cuidados. Esse Novembro Azul que é tão importante, porque é uma campanha, né, que tem iniciativa global para conscientizar homens, como o doutor mesmo falou, da importância de cuidar da sua saúde, com foco especial, principalmente na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por que o câncer de próstata? Isso. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização da saúde do homem. Em especial o câncer de próstata, porque o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum no homem. E a porcentagem de óbito é muito alta. Sim. Então a ideia de conscientizar a saúde do homem, em específico o câncer de próstata, é por causa disso. Lembrando que o câncer de próstata, quando descoberto precocemente, tem alta chance de cura. Então o que falta nada mais é do que essa prevenção. E para quem tá em casa, principalmente, né, aquela pessoa que tá ali na zona rural, que nunca chamaram a atenção dela, né, para esse cuidado, de repente não dá tanta atenção até mesmo pro próprio corpo, conhecer o corpo em si. Conta aí, o que é a próstata? Como identificar esses sinais ali? A próstata é uma glândula do sexo masculino que fica abaixo da bexiga. Costuma ter o tamanho de uma noz. Ela serve para produzir líquidos seminais que vão fazerem parte do ejaculado do homem. Junto com o espermatozoide vão fazer parte do esperma. E ela é um dos mecanismos que ajudam a segurar o xixi. Os sintomas de câncer de próstata podem ser sangramento no canal da urina, alteração urinária, dor para urinar, mas sempre tem que frisar que o câncer de próstata é um câncer assintomático. O que é isso? Normalmente nos exames de rastreio, de consulta, vai identificar uma alteração prostática. Então não espera ter sintomas para investigar o câncer de próstata. O câncer de próstata normalmente não dá sintomas. Quando dá alguns sintomas, normalmente é associado à parte urinária. Sangramento, dor, dificuldade. Então sintomas urinários no homem tem que suspeitar que pode ser câncer, mas não espere ter sintomas. Isso é o mais importante, é o que tem que ficar na cabeça, né? do paciente. É muito comum. Chegou lá, mas não tô sentindo nada, doutor. Certeza? Sim, tem que investigar. Enquanto não tá sentindo, né, doutor? As chances de cura são maiores, né? Chance de cura é muito maior. Chance de cura beira 90% se descoberto precocemente.
ainda tem aquele tabu, aquele receio, medo, né? Até mesmo aquele preconceito ligado ao exame, né? Mas hoje tem vários tipos de exames, não é isso? Sim, o exame do toque, que é o exame que... Temido, né? Pelos homens, exame, né? que os pacientes fogem. É sempre bom frisar que o exame do toque é um exame simples, rápido e indolor. Indolor. Feito no ambulatório. É um exame feito no ambulatório, é um exame fácil de fazer e sem dor. Mas, além do exame do toque, temos outras opções. Temos o exame de sangue, que é o famoso PSA. Tem exames de imagem, tem a ressonância. Hoje a gente usa todo um aparato para poder avaliar o paciente e dar uma posição sobre o diagnóstico ou não. Para quem, né, tem essa resistência em procurar um médico, principalmente por conta do exame do toque, é tranquilo informar para ele que inicialmente ele vai passar por essas outras opções de exame, né, por esse tipo de mapeamento, para só depois, se necessário, ser realizado o toque, doutor? O toque, ele ajuda muita gente. Muita gente brinca, né? Nossa, doutor, em pleno 2025 ainda tem que fazer o toque. Tem, porque ele é um exame muito fácil de fazer e que nos traz muita informação da próstata. Então, o toque é fundamental. Existem outros exames, como ressonância, PSA, que ajudam a gente a entender o diagnóstico do paciente. Mas o exame do toque é fundamental. A depender da idade e dos outros exames, o toque é fundamental. Quando a gente fala de idade, eu imagino que a gente já entra naquela parte de fatores de risco. Existe um fator de risco para esse tipo de doença? E quais são eles? Isso. O principal fator de risco para o câncer de próstata é a história familiar. Então, o paciente que tem na família alguém com diagnóstico positivo, esse paciente tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Paciente que tem 2 familiares com diagnóstico positivo, literatura chega a falar de 5 a 6 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Então, o fator genético é o principal. Independente de ser avô, pai ou irmão, estando ali na família... Exatamente. Pai, irmão, tio, qualquer familiar com diagnóstico positivo, esse paciente tem uma chance bem maior de ter diagnóstico positivo também. Por isso que tem que fazer o rastreio precoce. Pessoa que sabe que tem familiar positivo, esse paciente tem que antecipar seu rastreio. 45 anos ele já tem indicação de fazer o rastreio de câncer de próstata. Existem algumas pesquisas que a gente faz que apontam, inclusive, que o homem, né, com a pele negra, ele também tem maior probabilidade, né, de desenvolver a doença. É uma realidade? É uma realidade. Aí a literatura coloca, além dessa história familiar, pele negra, obesidade, são fatores que também necessitam da investigação precoce, antes dos 50 anos. E quando se fala em obesidade, a gente analisando a nossa, né, população, tem um percentual muito grande, alto, né? Sim, nessa linha da obesidade. Gente, a importância mesmo de se cuidar. Doutor Guilherme trouxe, inclusive, essa tranquilidade para quem teme, tem aquele tabu, né, em relação ao exame de toque. Existem outras possibilidades iniciais, né, doutor? Apesar de que, como o senhor mesmo falou, ainda continua, né? Não substitui. Pode chegar um momento que realmente é necessário, né, fazer o toque. Mas o importante é que você vá até o consultório, né, doutor? Sim. As possibilidades de tratamento hoje, para quem já está em casa, e eu acho que a maioria dos homens, quando procura, né, o atendimento, infelizmente, como o senhor mesmo falou, devia ser até antes de qualquer sintoma. Mas quando você vê um homem procurar atendimento, é porque já está reclamando, né, de algum sintoma. Tá, Mirce, uma vez diagnosticado o câncer, quais as possibilidades aí de cura, quais as chances de tratamento e quais os tipos, né, de tratamento que geralmente esse paciente tem que passar? Uma vez diagnosticado com câncer de próstata, a gente tem que trazer paciente as opções de tratamento. Principal hoje, cirurgia. Cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia que remove toda a próstata do paciente. Tirou a próstata, enviou para o laboratório, fez a biópsia, a lesão está contida na próstata, esse paciente está curado. Então, você faz a cirurgia com alta chance de cura, quando bem indicada. Dentre a cirurgia, existe a cirurgia cortada, que é a cirurgia tradicional. Existe a cirurgia por vídeo laparoscópica. E existe até o robô, muito conhecido hoje nas cirurgias de próstata. Então, a gente tem todas essas opções dentro do arsenal cirúrgico. Fora a cirurgia, o paciente não quer fazer cirurgia ou não pode. Tem paciente que faz um risco cirúrgico, ou tem problema de coração, alguma comorbidade que contraindica a cirurgia. Esse paciente vai ser direcionado à radioterapia. Então, hoje a gente tem a cirurgia, dentre a cirurgia algumas opções, e radioterapia, são opções de tratamento. Independente da opção que o paciente escolher, se descoberto precocemente,
chance de cura quase de 90% dos pacientes. Olha isso, é um número muito grande quando descoberto precoce, né? Talvez levando todas essas informações e até mesmo observando os índices de cura, né? De pessoas próximas que descobriram numa fase inicial, um momento onde ainda o tratamento teve sucesso, talvez os homens ainda se tranquilizem, mas o câncer de próstata mata, né? Ainda mata, né, doutor? Isso, mesmo tendo essa chance de cura muito alta, o que é contraditório? É o segundo câncer que mais mata o homem. Exatamente. E, gente, eu até tava falando em off com o doutor, eu mesmo perdi um tio recentemente, aproximadamente 2 semanas para câncer de próstata, né? Uma situação descoberta, Mirtz, tardio? Tá, mas um homem de 58 anos, que é uma fase que na maioria dos homens não estão nem um pouco ainda preocupados, né? Se você for analisar, é um sinal de alerta importantíssimo, né, doutor? Importantíssimo. Muito bem, gente, 985977042 é o WhatsApp da Uruaçu FM. Você pode interagir se tiver alguma pergunta para fazer pro doutor Guilherme, tá? É só mandar o seu áudio, mas não esquece de identificar aqui, ó. Pergunta pro programa, quadro Momento Saúde, ou para o doutor Guilherme, urologista, falando com a gente hoje sobre esse assunto, Novembro Azul, a importância de se cuidar, principalmente aí nessa área, né, que tá direcionada nesse tema específico ao câncer de próstata, esse cuidado da saúde do homem. Para o homem, doutor, que teme a cirurgia, né, teme ficar com algumas sequelas. Existe sequela de fato? Existe. A cirurgia de próstata para o câncer, né? Tem que associar que existe a cirurgia de próstata que não é para câncer, que é para crescimento, próstata inflamada. É uma cirurgia diferente, é uma cirurgia mais simples, tempo cirúrgico menor e sem complicações. A cirurgia para câncer de próstata, sim, existe o efeito colateral de impotência e incontinência, ou seja, dificuldade de relação sexual, de ereção e perda de xixi, podendo a ponto até de usar fralda. Então existem essas duas complicações na cirurgia, não é nem complicações, os efeitos colaterais da cirurgia. Pode ocorrer, né? Pode ocorrer. O que a gente tem hoje para esses pacientes que evoluem com esses problemas? Primeiro, a gente tem medicação, remédio para ajudar a ereção, remédio para ajudar a segurar o xixi, e além das medicações que a gente pode lançar na consulta, existem essas opções cirúrgicas. O paciente às vezes consegue optar por uma cirurgia por vídeo, por robô, e minimiza muitos efeitos colaterais. Então a gente tem algumas coisas para tentar lançar para minimizar esses efeitos. E sempre que eu falo dos efeitos colaterais, eu friso. Então não vou operar. Por que eu vou operar? Porque tem uma chance de cura muito alta. Você está numa balança pensando em cura contra efeitos colaterais que podem ser tratados. Muito bem, doutor Guilherme Antônio, urologista, falando com a gente aqui na Uruaçu FM, abordando então o nosso tema, que é o Novembro Azul. Doutor Guilherme, para quem tá em casa, tem esses sintomas ou não tem os sintomas, mas diante do seu alerta se preocupou. E tá na hora, né? Tá na hora de se cuidar. Tem uma idade mínima aí, a partir dessa idade, o homem tem que realmente ter uma rotina de autocuidado. E como fazer isso? Como agendar com o senhor? Tem. Em relação ao câncer de próstata, a SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, preconiza o rastreio a partir dos 50 anos, uma vez por ano a partir dos 50 anos. Aqueles pacientes que têm uma chance maior, que a gente conversou antes, a gente antecipa 5 anos, a partir de 45. Isso em relação a câncer de próstata. Só que é sempre bom lembrar que todo homem precisa ir no médico. Então, um adolescente precisa ir no urologista para avaliar uma fimose, uma alteração sexual, uma lesão na área da genitália. Um paciente mais velho, às vezes, alguma questão de rim. Se o rim tá funcionando bem, não tá, pedra. Então tem várias alterações que necessitam acompanhar com o urologista, não necessariamente câncer de próstata. Então o rastreio ao urologista ou ao médico deveria ser anual, em qualquer idade. Qualquer idade indicaria anual. Pergunta do Divino, rapidão, para encerrar, que o doutor tá com a agenda dele lotada e conseguiu um encaixe para nós aqui hoje. Divino quer saber o seguinte, doutor, diabetes também é um fator de risco? Não, para câncer de próstata não. A gente sabe que a diabetes causa vários problemas, várias comorbidades. Inclusive a diabetes é uma principal causa de impotência em pacientes jovens. A gente pega muito paciente ambulatório, chega lá, tô tomando o azulzinho, o remédio não tá melhorando, não serve. Quando você vai ver, a diabetes do paciente tá altíssima. Por ser jovem não seria, né? Não deveria, exato. Então a diabetes causa várias complicações, é uma das doenças mais difíceis de tratamento hoje, de suma importância. Mas em relação ao câncer de próstata, não tem associação. Olha só, doutor, mais uma rapidão aqui, ó. Agradeço inclusive a participação do Geraldo. Frequência, doutor, de ir ao banheiro para urinar. Porém,
um xixi normal, não é curto, não é um pouco xixi. Pode ser alguma situação preocupante ou não? Pode. A princípio, dificuldade urinária em homens tem que pensar em próstata. Não necessariamente câncer. Pode ser um crescimento, uma inflamação. E essa inflamação, se confirmada, tem que entrar com remédio, medicação. A depender do grau, do tamanho da próstata, o paciente tem dificuldade a ponto até de não conseguir urinar, usar sonda. Então, se tem algum problema para urinar, não é normal. Se tem algum problema, tem que investigar e tem que tratar. Pelo que o Geraldo coloca, ele vai com frequência, mas consegue urinar normalmente. Só urina muito. Alguma coisa relacionada a tumor, não acho que seria, mas com certeza é uma avaliação. Desequilíbrio aí, né? Um desequilíbrio, uma avaliação urológica tem que ser feita. Muito bem, tá na hora. É esse momento, é esse público, né? Esses pacientes aí, sim, que precisam procurar, né, já com antecedência. Até porque quando o paciente consulta com urologistas e não é associado a um tumor de próstata, a gente já pede o famoso PSA, sim, que é o exame de sangue. A gente vai fazer uma testosterona, uma diabetes, um colesterol, já pede o PSA. E o paciente se familiariza com aquele exame. Sim. Ele está acostumado a olhar todo ano. E meu PSA, quanto é que deu? Né, doutor? Perde o medo. Porque então, o bom é isso numa consulta, é ter um diagnóstico, né, favorável ali, isso, né? O próprio paciente cobra, meu PSA esse ano, tá normal? Não tá? Quando chega na data do rastreio, na época do rastreio, o paciente já sabe o que é, já sabe quanto que é o valor dele, do paciente. Então é muito importante já ir se familiarizando, sim. Aquela famosa frase que muitos homens dizem, quem procura acha, porque tá demorando a procurar, né? Porque tá demorando a procurar, exatamente. Muito bem, gente. Doutor Guilherme conosco, urologista, atende no Centro de Medicina Avançado. Vou até deixar o seu contato aqui, eu posso, doutor Guilherme? Pode, fica à vontade. O contato do doutor Guilherme, tá? Pra você que quer ter esse atendimento, quer cuidar do seu corpo. A Mirtz não tem sintoma nenhum ainda, graças a Deus, mas tá na hora de procurar o atendimento justamente para ter esse acompanhamento, não ser surpreendido, né, doutor? Porque para quem faz essa rotina, em algum momento da vida, se ele tiver um diagnóstico positivo para a doença, ele sabe que vai estar com chances de cura ali, tudo, né? Tudo que é descoberto precoce tem alta chance de cura. Então, se você descobre uma alteração mínima ou pequena e consegue fazer um tratamento, um acompanhamento, com certeza não vai ter dor de cabeça lá na frente dessa lesão. Se você, então, não quer ser surpreendido, tem que se cuidar, tem que fazer a prevenção ali, né? Fazer esse acompanhamento diário. E para você que quer, tá, ter essa rotina, se tornar um paciente aqui do Dr. Guilherme Antônio, ter essa rotina de cuidado com o Dr. Guilherme, ele é urologista, atende no Centro de Medicina Avançada. Eu vou deixar o telefone de contato aí, tá? Já pega caneta, papel na mão para anotar, ou o celular aí. De repente você tá sentindo alguns sintomas, né? Começou a ficar meio desconfiado. Já aproveita também, já agenda sua consulta. O telefone é o 629-8537-3714. Vou repetir aqui, 98537-3714. Só pra gente finalizar, doutor, em relação aos tratamentos. Acontece na cidade de Uruaçu, na grande maioria ainda está indo para fora. Hoje a gente percebe que o Uruaçu tem uma estrutura muito boa, né? Sim, o Uruaçu desenvolveu bastante essa parte de saúde nos últimos anos. E sim, o tratamento é feito aqui. Tanto a parte cirúrgica, tanto a cirurgia cortada, quanto a cirurgia por vídeo. É feito no Hospital Edmundo Fernandes e radioterapia também. Então, para você, né, que de repente tem esse receio, tem todo esse medo de sair da sua cidade, aqui da região, né? Porque tem pessoas que não conseguem lidar com essa situação de grandes cidades, lembrando, né, que tem tratamento no nosso hospital regional, pelo SUS, não necessariamente particular, não, pelo SUS. Exatamente, tá? Então você pode sim estar buscando esse atendimento. O alerta nosso é justamente para isso, se cuidar. Se cuidar. Homem que é homem se cuida. Seria o recado que o senhor deixaria hoje para esses ouvintes. Exatamente. Exames de prevenção é um ato de amor para você e para quem você ama. E se de repente tem um homem aí na sua casa que tem essa dificuldade, não teve esse entendimento, uma demonstração de amor também, né? Dos filhos, né? Da esposa, das pessoas que estão ao redor ali, pra realmente convencê-los a ir buscar esse atendimento, né, doutor? Exatamente. Muito obrigado, doutor Guilherme Antônio, conosco aqui na Uross FM, no nosso quadro Momento Saúde, falando do Novembro Azul. Doutor Guilherme, eu acho sempre muito bonito, né? Principalmente quando tem esse período de campanha, né? Esse envolvimento de vocês, os médicos especialistas da área, nessa importância realmente chamar a atenção para os cuidados da saúde do homem, nesse caso específico do Novembro Azul. Isso, é nossa função, né? O mínimo que a gente tem que fazer seria não só na campanha, é o ano inteiro, na verdade, né? Mas nas campanhas, conscientizar e trazer a importância, no caso, no Novembro do Homem, de se cuidar também.
Muito bem, doutor Guilherme Antônio, urologista, fechando aí o nosso programa de hoje. Momento Saúde é o quadro e quarta-feira tem mais. Vamos tentar aproveitar ao máximo esse Novembro Azul para conscientizar esses homens aí da necessidade de cuidar da sua saúde. Obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, fica à disposição de vocês. 10h41 na Oroço FM. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu dia. Oi, de volta na programação Capricórnio, Aquário e Peixes. Capricórnio. Oi, Capricórnio, cada assunto que você resolve se ramifica e multiplica em outros tantos, parecendo que nunca vai haver descanso. Talvez haja, talvez não,